Voltando, o limite de tempo aqui estourou. Voltem, voltem, voltem. Esperando o pessoal reconectar. Ok. Bom, tá faltando ainda um pessoal, talvez estejam perdidos lá. Mas quem tá aí, pessoal? Deu para pegar a ideia do will aqui, até onde eu falei? Passinho, seguir aquele padrão. Will mais verbo. Só isso. Está indicando o futuro que você acabou de tomar essa decisão. I guess I will ride the bus to save gas. No segundo exercício, o que a gente identifica lá? Você olha para a frase e você vê uma interrogação. Quando é uma pergunta, assim como lá no verbo to be, que eu invertia, né, em vez de falar I am nice, né, eu sou legal. Se eu for fazer uma pergunta, eu inverto o sujeito e o verbo. Então, ao invés de ser I am nice, que é o afirmativo, né, na pergunta, eu vou inverter o verbo com o sujeito. Então, passo o verbo para frente e o sujeito para depois dele, fica atrás. Am I nice? Só inverte, tá? Na pergunta. Quando a gente vai fazer isso com o will, né, com o futuro, é a mesma coisa. Né? Então, voltando aqui, deixa eu dar share de novo nessa outra tela. Que apagou tudo, mas não tem problema, a gente já refaz. Então, I will. Tá? Forma no presente. Se eu for fazer uma pergunta, né, você inverte o will com o sujeito. Will I. You will. Will you? He will. Will he? Na pergunta, inverte sujeito e o will. Às vezes, pessoal, em série, em conversas, etc., a pessoa pode falar com um tom sarcástico, assim. Né? Quando alguém fala assim para você, você vai fazer isso. Daí você pergunta, tipo, com aquele tom sarcástico, né? Eu vou? Tipo assim, você tá mesmo mandando eu fazer algo? Nesse tom sarcástico, às vezes as pessoas não invertem e falam, will I? Às vezes elas falam, I will? Tá? Mas não é gramaticalmente correto. Tá? Aqui é um uso mais sutil para soar como sarcasmo. Tá? Porque a pessoa está colocando no presente a frase, mas está interrogando. Tá? Mas não se preocupem, tá, com utilizar essa forma. Seria uma questão avançada. Assim, né? Você já está... Né? Quando a gente entra em gírias na língua, quando a gente entra em entender piadas, ou, né, tirar contexto, usar
sarcasmo, ironia, etc., pessoal, a gente está no nível, né, da fluência máxima. Assim, você já consegue manipular a língua para além do que ela é corretamente utilizada. Tá? Então não se preocupem com isso, mas é uma informação interessante, que às vezes vocês escutam alguém falar assim, ou vendo uma série lá, e pensam, estão falando inglês errado, mas na verdade não é. Na verdade é uma utilização da língua com um fim diferente. Mas claro, se você escrever, por exemplo, numa prova, num teste lá da Cisco, no TOEFL, no IELTS, qualquer certificação, etc., né, você não vai passar sarcasmo pelo papel, é difícil, né? Então não façam isso, tá? Não escrevam dessa forma. O correto é sempre inverter na pergunta sujeito com o will. Assim como a gente faz lá no verbo to be, né? Vou deixar um exemplo. I am, eu sou. Vou perguntar, am I? Eu sou? Né? Lembrar que muda o verbo to be. Só estou enfatizando isso porque eu quero que seja uma coisa que vocês não esqueçam mais, e que quando alguém na vida de vocês forem fazer algum curso para frente, falarem verbo to be, putz, eu já sei o que é verbo to be, né? Que é isso, I am, you are. E aí na pergunta, are you, inverte. Tá? Sempre inverte sujeito com o verbo. Beleza, vamos voltar aqui no exercício. Então, a primeira lá, com o verbo, com a forma will. Né? I guess the bus to save gas. I will ride. Usamos o padrão. Né? I will, verbo. Né? Sujeito mais will mais o verbo. Tá? O verbo como? No infinitivo do jeito que ele está aqui. Tá? Do jeitinho que está entre parênteses. Esse verbo aqui a gente não vai conjugar ele. Muito bem. Na segunda, né? The cookies are all gone. Os biscoitos, né? Ou os cookies, né? Que a gente já aportuguesou, né? Já as pessoas com muita felicidade já trouxeram essa palavra para o português, né? Os cookies acabaram, já eram, né? Are all gone, todos se foram. Aí vão criar uma pergunta, né? Você pode comprar mais? Você pode comprar um pouco mais, por favor? Tá a pergunta aqui. Estou perguntando no futuro. Será que você compraria mais? Se porventura você poderia fazer algo? Qual que é o formato? Vejam, tem um espaço em branco e o sujeito depois. Na pergunta sempre inverte o will com o sujeito. Logo, vai vir o will primeiro. Então, will, you, e o verbo, que está entre parênteses para a gente aqui. Will you buy some, please? Você pode comprar mais? Né? Pode comprar alguns, por favor? Aí daqui para frente, pessoal, né? Vejam, só percebam na hora que vocês forem fazer, responder para enviar, a interrogação. Tá? Com a interrogação, vejam que a própria frase ela já é dividida. Né? O sujeito está sempre vindo depois. Com o will, pessoal, é muito simples. Você não precisa nem conjugar verbo to be. Nem tem o verbo to be aqui para você conjugar. Am, are, is. É só will, verbo, ou sujeito, will, verbo, ou will, sujeito, verbo. Se for pergunta. Só isso. Tá? Eu vou depois pedir para quem conseguir falar aí, cada um vai ler uma frase para a gente pegar a pronúncia. Não se sintam obrigados, mas quem quiser praticar, né, e aprender, fique à vontade para isso. Vamos fazer um de cada também aqui com going to, né? Então vamos fazer algum desses aqui. Exercício 3. Aqui. Miss Garrison, né? Eu sei, tem um R aqui, mas como tem esse S, não se lê Misters, né? É Miss, né? É senhorita, senhora. Tá? Senhora Garrison. Teach é o verbo que eles estão nos dando. The class next year. A aula ano que vem, no próximo ano.
Muito bem. O que ela vai fazer? Teach. Né? Provavelmente ela é uma teacher, então ela vai teach, ela vai ensinar, ela vai dar uma aula. Vejam, aqui já dá para ter uma noção que a gente está lidando, por exemplo, com uma grade, ou já foi criado um plano de aula que essa pessoa aqui vai dar aula no ano que vem. Logo é uma decisão tomada antes ou estão tomando a decisão agora? Até pelo contexto da frase, ok, né? Dá para dizer, professor, mas eles estão discutindo agora na reunião pedagógica dos coordenadores que a professora vai dar aula ano que vem. Decidiram isso agora, então é o will. Ok, dá para aceitar. Tá? Tanto até que aqui no exercício ele nem fala, né? Ele não está pedindo, fala complete com going to. Né? No de baixo tá future tense practice, né? Praticar, forma do going to. Mas aqui não, aqui a gente está vendo a forma geral. Se colocar o will vai estar errado? Não vai, porque não dá 100%, né? Não tenho 100% de certeza para dizer, poxa, é uma decisão já tomada. Mas, né, vamos fazer com going to, porque a gente já fez com will ali. Ok, qual é a estrutura lá para going to? Né? É o sujeito, então I, you, he, she, it, they ou we, algum dos sujeitos, mais o verbo to be, mais going to, mais o verbo que o exercício aqui no caso vai dar, o verbo que você vai utilizar na frase. Qual é o sujeito na frase aqui? É Miss Garrison. Essa Mrs. Garrison aqui, eu tenho que substituir por um deles para descobrir qual forma do verbo to be eu vou usar. Será que é am, será que é are ou será que é is? Qual dos três é? Miss Garrison. Vejam, que diz Miss Garrison, dá para saber que é mulher. Tá? Se fosse Mr., seria homem. Mas é Mrs. Garrison. Acho que tiraram até da música, né? Hey, Mrs. Garrison. Então vejam lá, pessoal. Mrs. Garrison é ela, não é uma mulher. Se é ela, né, eu substituo por qual sujeito naquela nossa lista, né? Vou colocar aqui rapidinho. Ó, I, you, he. Qual deles é? She, it, we, they. É eu, é você, vocês, ele, ela, coisa, um objeto, nós ou eles. É she, é ela. Então vamos substituir o verbo to be. Então, Miss Garrison mais, usando o padrão, né? Usando lá a fórmula. Verbo to be, she is. Depois vem o quê? Né? Vou colocar até o mais aqui. Going to, que não vai mudar. Então, she is, Miss Garrison is going to, mais o verbo que é dado. No exercício, está entre parênteses aqui, seria going to teach. Né? Miss Garrison is going to teach the class next year. A senhora Garrison vai dar essa aula, vai ensinar essa aula ano que vem. Tá? Agora, deixa eu ver se tem alguma aqui que é pergunta. Eu acho que nesse exercício não colocaram. Né? Agora, se fosse pergunta, como que faria? Mesma coisa, né, do will. Você vai trocar o is pelo que vem na frente dele. Vai inverter a ordem. Então, se fosse uma pergunta aqui, esse is viria para frente. Né? Então, se eu colocasse uma interrogação lá, né, tirasse aqui, teria que ter um negocinho assim, ó, aqui. Porque a pergunta seria, is Mrs. Garrison... Então, seria verbo to be, primeiro, depois o sujeito, depois o going to, depois o verbo que deram no exercício ou que você vai utilizar na frase. Is Miss Garrison going to teach? Aí é uma pergunta. Tá? Comecei ali com o verbo to be. Vejam, isso é para a forma going to, que o que começa aí é o verbo to be. Tá? Porque você alterna como se fosse lá no presente. Em vez de falar I am, você vai falar am I. Aqui, em vez de falar
Miss Garrison is, a gente vai inverter e falar is Miss Garrison. Is Miss Garrison going to teach the class next year? Nos exercícios não tem nenhum aqui com interrogação, com pergunta, mas a ideia é a mesma, de inverter. Tá? Então, para resumir, vou colocar aqui no quadrinho branco também. Tá? Então, no will. I will I. You will you. He will he. Inverte o will com o sujeito. Já no going to, né? He is, que é o verbo to be conjugado para he is going to. Se for na pergunta, is he going to? We are going to. Na pergunta, are we going to? O que inverte? Inverte o verbo to be com o sujeito. Tá? Em vez de is he. Em vez de we are we. Como se fosse... Só que a única coisa que você coloca, já que você está indicando o futuro, é o que indica o futuro. Going to, nesse caso. Tranquilo? Difícil? O que vocês acham? Dá para fazer o exercício até sexta-feira que vem? Sem muitos problemas? Quem vai portar a voz aí para falar? Alguém achou difícil, pessoal, né? Porque quem achou tranquilo, fica quieto, vai fazer de boa. Quem achou difícil, pronuncie-se agora. Beleza. Professor? Professor? Oi, pode falar. Eu tô só com uma dúvida. Como é que vai ser distribuído na questão de pontos do trabalho? São 3 trabalhos que foram feitos, né? Porque no meu caso, aquele primeiro exercício que era para traduzir um texto, não cheguei a fazer porque falaram que tinha que fazer na aula e eu não corri atrás para ver se podia fazer depois. E a respeito disso, como vai funcionar? Você pode me enviar esse primeiro, né, que era para escrever sobre a sua vida, assim, por que você escolheu o curso, qual a sua idade, assim, o que você, né, quisesse, não precisa ser um texto muito comprido. Isso. Na verdade, era para traduzir um texto na Então aula. é outro. Qual o texto que era? Porque foram 2 ou 3 textos que eu passei em aula. Na verdade, vocês me falaram que tinha sido um, que era para traduzir na aula, um texto bem grande, na verdade, para traduzir em português. Tinha um que era bem grande e um que era menor. Na verdade, de menor, na verdade, eu não fiquei sabendo. Porque eu cheguei a faltar aula no começo, mas depois eu fui saber que não ia ter prova, né? Era só com exercício em aula. Tá, eu vou ver. Eu vou fazer o seguinte, eu tenho que subir alguns arquivos eu vou listar lá quais foram os exercícios que nós fizemos em sala. E aí você pode ver os que você não fez, fazer e me entregar até sexta-feira. Beleza, então os que subir não bateu, eu já faço, já mando pra você ali. Tá, porque daí qualquer coisa eu retifico, eu lanço a nota com Então, o que tranquilo. você fez. Se você não entregar até sexta-feira, que é o último dia que eu tenho que lançar a nota, eu retifico a nota depois, aí eu arrumo depois. Beleza, então eu entrego até sexta-feira pra você. Eu entrego por e-mail ali. Tá, aí a Kátia perguntou aqui, como que é para mandar o arquivo? Vocês vão baixar esse doc aqui e vão fazer que nem eu estou fazendo, substitui. Não precisa nem substituir, né? Eu estou escrevendo, eu clico aqui no meio, escrevo, ele já, né, diz certinho ali, ele já ocupa o espaço do pontilhado ali. Então, é só escrever por cima, tá? E daí coloca o nome, não precisa usar o nome aqui no cabeçalho, tá, pessoal? Pode colocar o nome aí em cima. Aqui, É para mandar por e-mail, professor? Isso. Beleza. Nesse e-mail. Beleza. Então, rapidamente, pessoal, então para encerrar essa aula, eu vou ler as frases sem completar elas, tá? Só para ter essa leitura, traduzir, ver o que significa cada frase ali. E aí a gente encerra a aula. Quem tiver dúvida ou quiser
pode repetir, né, a pronúncia para ver se pega. André, eu sei que tem estudado bastante, falar world, né? Earl, o nome do fulano. Quando voltarem as aulas lá, eu vou perguntar. A nossa prova do segundo semestre, do segundo bimestre vai ser uma prova oral, né? De pronúncia daí. Tô brincando, tá? Beleza. Então, os exercícios. Né? 1. The house is dirty. A casa tá suja. Eu. Né? Clean. Limpo. Tá? Esse é o verbo limpar. It on Senhor, não tá mostrando aí o exercício. Acho que tá na outra folha. Né? Tem que ficar mudando. Beleza. Agora tá, né? The house is dirty. A casa está suja. Eu. Verbo limpar. Clean. To clean. It on Monday. Eu vou limpá-la na segunda-feira. Beleza. Depois, cook. Cozinhar. Tá? Se for o verbo to cook, é cozinhar. Se for o substantivo cook, é cozinheiro. Tá? Você vai falar, ele é um cozinheiro. Ele é um cook. He is a cook. Muito bem. You, né, você. On Tuesday, please. Tuesday, terça-feira. Por favor. Né? Please, eu acho que essa aqui todo mundo conhece. 3. It looks like the washer is broken. Mas parece que a lavadora, a máquina de lavar, está quebrada. Eu. Ask. Né? Então, ask, pedir ou perguntar, também é um verbo. To ask. A repairman to come Wednesday. Vejam que a gente está vendo aqui os dias da semana também. Né? Cada frase está sendo um dia da semana. Repairman to come Wednesday. Então, repairman, né? Homem reparo, se for fazer uma tradução literal. Né? Mas é o técnico, quem tem conhecimento. Né? O faz tudo, quem seja. Alguém para consertar a máquina que está estragada. Para vir, to come, para vir na quarta-feira. Wednesday. Deixa eu ver, pegar alguém aqui, quem está com o microfone que eu ouvi falar. Rafael. Rafael tá aí? Nessa hora o microfone das pessoas não funciona. Beleza, Rafael tá sem microfone. Tiago, vai lá. Wednesday. Separa a palavra em 3 partes. Wednesday. Depois junta tudo. Não tem microfone também? Poxa. Beleza. Vamos lá, para não estender muito a aula. 4. Ok, then. Beleza, então, né? Beleza. Nosso grupo, our group. Meet. O verbo to meet, né? É encontrar-se ou reunir-se ou conhecer alguém, depende do contexto. Né? Diferente de carne, tá? Carne é meet, M-E-A-T. Tá? E o verbo se encontrar ou conhecer é meet. Meet, meet. É bem parecida a pronúncia. É difícil dizer, obviamente, no contexto, né? Você vai descobrir que o seu grupo não carne na quinta-feira. O seu grupo se reunirá, né? On Thursday. Olha o TH lá. Quem tem praticado o TH no meio da língua aí? Thursday. Quinta-feira. Né? É o dia de Thor. É da onde vem mesmo. Né? Monday, o dia da lua. Que é Monday, né? Mas Monday. Eu não sei todos. Tuesday eu não lembro o que é. Friday é o dia de Frida, né? São alguns deuses nórdicos. Friday. Então, Helga, que também é um nome, né, nórdico. Hike,
Hike, pessoal, é ir caminhar. Tá? Geralmente você vai tipo, fazer essas caminhadas no mato, assim, né? Fazer trilha, etc. É hike. E o você? Né? Então, Helga, é uma pergunta falando em português, como que vai ficar depois a tradução aqui, né? Ó, tá tocando o sino, significando que é hora da missa aqui. Já estou aproveitando que eu já tô dando sermão já de cara aqui, né? Helga, você vai andar, fazer trilha conosco na sexta-feira? With us on Friday. Helga, something. Will you, with us on Friday. 6. If necessary, se necessário, nós, we, carry, o verbo to carry, carregar. The supplies in our car Saturday. Então, os suprimentos, ou né, que seja as coisas. Você vai ajudar, se for necessário. Você carrega as coisas, né, os suprimentos, para o nosso carro no sábado. Tá? Saturday, dia de Saturno. Muito bem, Saturday. John and Wes, dois nomes próprios. O John e o Wes, read. Read, ler. Tá? You, você. To the children on Sunday. Para as crianças no domingo. Sunday, dia do sol. Domingo é o dia do sol. Né? Muito bem. 2. Exercício 1. I guess, esse aqui eu já tinha falado. Né? Andar de ônibus, ride, cavalgar ou andar no transporte. The cookies are all gone, também já tinha falado. Os cookies acabaram, os biscoitos acabaram. Será que você compraria alguns? Buy, comprar. Some, alguns. Please, por favor. 3. Aqui sim. Listen. Ouça, escute. É o verbo to listen. Olha a pronúncia, não é listen. Não tem esse, o T é mudo aqui, né? Esquece o T, fica assim, listen. Mas o T existe lá. Listen, team, né? Ouçam, time. Nós, we, win, vencer, ganhar. Você também, a maioria conhece, né? The trophy this year. O troféu esse ano. Nós estamos falando no futuro, então, ei, time, escuta aí, time. Nós vamos ganhar o troféu esse ano. Legal. Professor, Diga. o exercício 3 e 4 são iguais? Em que sentido? Para preencher com going to? Isso. É. Ok. É a mesma ideia. É que no 3, na verdade, que nem eu falei, se você substituir algum por will, não vai ficar errado. Né? Uhum. Se a frase não der o contexto de certeza de que algo já foi tomada a decisão para o futuro, aí tem que ser, aí tanto faz você usar going to ou will, porque a gente não sabe. Uhum. Mas eu prefiro que vocês coloquem going to, porque já tem o 1 e o 2 ali para colocar o will. Ok, obrigada. Beleza. 4. Everyone is hungry. Tá todo mundo com fome. Everyone, todo mundo, hungry. Faminto, com fome. Eu vou pegar, some donuts for breakfast. Tá? Você vê, às vezes, em inglês, os americanos, eles adoram simplificar as palavras. Então, às vezes, donuts está escrito assim. Né? Donut. Sem o OG, o UGH, quer dizer. Né? Donuts. Porque dough, só a palavra dough, sem o nuts, é massa. Né? Então, você vai fazer massa de pão. É dough, bread dough. Tá? Lê até aqui. Sem o GH, ele é mudo. Mas a palavra correta, né, esse inglês britânico, donut, com GH, que é a famosa rosquinha bem saudável que a gente conhece. Né? For breakfast. Então, tá todo mundo com fome. Eu vou pegar, né, eu vou comprar alguns donuts para o café da manhã, algumas rosquinhas para o café da manhã. Café da manhã é uma palavra interessante, porque ela é uma palavra conjunta, ninguém pensa nisso, mas né? Fast, o verbo, né? A gente conhece fast o substantivo. Né? Quando o carro é fast, o carro é rápido.
ou é fazer algo da maneira rápida. E isso é o substantivo. Mas o verbo to fast é jejuar, to fast. E break é quebrar. Então, o que você faz no breakfast? Você quebra o jejum, é o do jejum. Aí é uma palavra só. Então, breakfast. Beleza. 5. Peter, nome próprio, né? Que a tradução é Pedro. Fix, né? Conserte, verbo to fix, consertar. Né? O pessoal aí que trabalha com tecnologia. Foi aplicado um novo fix. Né? Já deu fix lá, já consertou, já arrumou. E o the porch tomorrow, né? A Kátia, que é arquiteta aí, que pode explicar melhor, porque essa diferença de porch, né? A tal da varanda, mas não é muito comum no Brasil casas com porch. Aquela varandinha que fica na frente da casa. Nos Estados Unidos é bem comum. Tomorrow, amanhã. Muito bem. 6, Becky. Nome próprio, é uma menina. Lembra aqui para, se precisar colocar verbo to be, tem que identificar o que é, qual o sujeito que é. Go, né? Ir, verbo to go, ir. You, você. To Alaska with us this summer. Para o Alasca, ó, letra maiúscula, se você acha que é uma palavra, você vê, se está no meio da frase e tem letra maiúscula, é nome próprio. To Alaska with us, conosco, com nós, então conosco. Este verão, summer, verão. E 7. If we take a trip, se nós formos fazer uma viagem, se nós viajarmos, trip é viajar. We, nós, put, o verbo to put, colocar. Barkley in a kennel. Barkley, nome próprio, está no meio da frase com letra maiúscula. In a kennel, kennel, canil. Então, Barkley provavelmente é um cachorro, esperamos que seja, né? Muito bem. Temos 7 minutos e 40, pessoal. Se a live encerrar, a live aí não vai voltar mais, tá? Aí acabou mesmo. Então eu vou ler até o final, até onde o tempo permitir, mas acho que dá tempo em 7 minutos e meio. Aqui, the soldiers, os soldados, soldier. March, vejam, nós temos March, o mês de março, e nós temos March, o verbo to march, que é marchar. Pode ser também um carro da Nissan. Mas, como substantivo, o mês de março, como verbo, marchar. Muito bem. For 3 hours, por 3 horas. Hours. Vejam, tem um H aqui. Agora, olha que chato, né? Vamos ver a frase de baixo, eu já volto para falar por que chato. Né? 3. The sorority sisters. O que é sorority? É como se fosse uma irmandade, só que para mulheres. Né? Homens são fraters, né? São fraternity, e mulheres são sorors. Isso eu não sei de que língua é, se é latim, onde que é, mas frater é irmão e soror é irmã. Né? E lá nos Estados Unidos eles têm esses clubes, geralmente nas faculdades, né? Que são as sororities, que são essas irmandades para mulheres. Então vejam que está até aqui, irmãs, né? Tá quase como se fosse uma redundância, falar sorority sisters, né? As irmãs da irmandade. Mas tudo bem, em inglês funciona, tá? Não fica redundante, é comum lá. Então as irmãs da irmandade, paint, pintar, né? To paint. O que elas pintaram? The house blue on Saturday. House, casa, blue, azul. On Saturday, o dia de Saturno é sábado. Tá? Vejam, aqui eu falei house e aqui hours. Não é hours. Algumas palavras têm pronúncia, vejam, começa da mesma maneira, mas algumas palavras se pronuncia o H, algumas palavras não. Tá? Inclusive muda do inglês britânico para o inglês nos Estados Unidos. Algumas palavras para os ingleses se pronuncia o H que para os americanos não se pronunciam. Por exemplo, para os britânicos a palavra herb, que
que é erva, né? Eles vão usar o H e falar herb. E os americanos vão falar herb, sem o H. Tá? Então, isso é conhecimento. Assim, não tem uma regra para se aplicar, é mais uma questão de prática e costume. Então, mas não está errado, nenhuma das duas. Muito bem. 4. Mom and I. Minha mãe, né? Mamãe e eu. Rake. Tem uma ferramenta, eu acho que é rastelo, né? O que você faz com o rastelo? Você rastela. É isso que esse verbo quer dizer. To rake. Né? É rastelar. The yard tomorrow. Então, Mom and I rake. Vamos rastelar. O yard. Yard. É o campo. Tá? Aqui, pode ser backyard, que é o quintal, os fundos, né? Ou pode ser o garden, o jardim, ou front yard, que é o da frente, mas é o campo, não dá para saber se é o quintal, se é o jardim, qual dos dois é, mas é um campo que elas vão, ou se é um campo mesmo aberto, sei lá, vai que mora no sítio, uma coisa assim. Yard é o campo. Tomorrow, amanhã, beleza. 5. Ski, é esqui mesmo, né? De esquiar. In Colorado, então no estado, né, no Colorado. This winter, neste inverno. Winter, inverno. 6. Eduardo, né? Aqui tá em português ou, né? Tem que falar com sotaque latino. Eduardo. Ou seria Edward, né, em inglês. Marry, casar. Vai casar, né? Que é o futuro, irá casar. Carmen, uma pessoa. Em June. June, mês de junho. Bacana. 7. The baseball team. O time de beisebol. Não tem uma tradução literal de beisebol para português, mas se escreve assim. Beisebol. É a versão em português da palavra. Não acho legal, mas... porque não traduziram, só aportuguesaram a palavra. Eu sei disso porque o professor foi vice-campeão brasileiro de beisebol pelo Paraná Clube aqui, quando jogava no pré-júnior. Olha só que interessante, né? Formação de cultura inútil. Muito bem. The baseball team travel, viajar, né? Viaja, o verbo to travel, viajar. Para a Flórida for the playoffs. Playoffs. Putz, nós não chamamos de playoffs aqui, mas geralmente são agora eu não lembro se oitavas ou quartas de final. Se não me engano, acho que são oitavas de final. Tá? Quando começa a disputar as oitavas de final. Beleza, isso aqui fui eu que criei, posso apagar. Temos 1 minuto e 50, vamos correr pelas outras 7. 1. Drew and I. Drew, tá? Nome próprio. Drew e eu. Então somos nós, não esqueçam disso para fazer esse exercício. Run, correr, verbo to run, correr. In the race next week. Na corrida, semana que vem. Next week. Próxima semana. Race, corrida. Beleza. 2. The department store. Department store, pessoal. Lojas de departamento. Essas lojas que tem, né, que vende de tudo. Né, pernambucanas da vida. Department store. Have, tem, ter. A sale. Sale, aqui o substantivo é promoção. Né? Vai entrar em promoção, vai entrar em liquidação, qualquer coisa desse sentido. Tá? Vai ter uma promoção. Beleza. 3. The nurse. Nurse, enfermeira. Bandage. Seria... Agora fugiu a palavra em português. Bandagens mesmo, né? Tipo gás, fazer curativo. Para o curativo, o Bob's, na perna do Bob. Bob's leg. 4, tá acabando o tempo. Mr. and Miss Franklin buy, comprar a houseboat, uma casa-barco. É realmente aquelas casas flutuantes. 5, nós, grow, crescemos ou plantamos, criamos, né? Grapes, uvas, to make wine, para fazer vinho. Wine, vinho, legal. 6, Tony and David, name, nome, né? Ou nomearam, no caso aqui, the baby,
o bebê Melinda. Ok. E por fim, antes de fechar tudo,